Olá, esse é o Supermercados na Rede e no bloco de hoje nós iremos bater um papo bem interessante com Fábia Miranda, ela que vai contar um pouco como foi a experiência dela no Prêmio Profissionais do Ano da Abras e contar também como é a vivência de recursos humanos no setor de supermercados, tudo isso e muito mais a partir de agora. E eu já queria começar perguntando como foi essa experiência de conquistar um prêmio inédito, né? Que foi a primeira edição no ano passado e você conquistou na comunidade de recursos humanos. Conta pra gente como foi. Então, Ender, primeiro, que bom estar aqui junto com vocês. É um prazer compartilhar um pouco da minha história, poder servir de inspiração, para outras pessoas e entenderem um pouco mais sobre o nosso negócio, sobre essa área que é tão apaixonante. E primordial, né? Eu acho que todas as áreas de supermercado, cada uma tem seu papel. Mas a área que olha as pessoas se torna um cuidado. E a Abras, no ano passado, quando decidiu por ter essa premiação de reconhecimento dos profissionais, é uma fala do próprio presidente da Abras, onde ele comenta que historicamente sempre teve o ranking das empresas. Que as empresas elas não existem sem os profissionais que atuam nela. Então isso é o que tinha motivado a criação do prêmio. No ano passado, quando eu recebi a informação que tinha sido indicada, eu já recebi como estando entre as 3 finalistas. Olha. E aquilo me chamou muito a atenção, porque eu não conseguia entender o que tinha motivado a ficar entre as 3 finalistas de recursos humanos no Brasil. Quando a gente imagina e analisa que no Brasil existem pelo menos 500 redes. Imagina você ter aí a informação de que você está entre as 3 finalistas dessas redes. Fiquei sem entender um pouco no primeiro momento que era isso. Quando veio a data da premiação, eu estaria em um curso, em um evento externo em São Paulo. No determinado momento da premiação lá, eu pedi para me ausentar do evento e fui acompanhar, foi todo remoto. O ano passado ainda foi todo remoto, esse ano foi meio presencial, meio remoto. E aí, quando eu menos espero, para minha surpresa maior, eu tinha sido a escolhida. E quando eu olhava os nomes, com profissionais, eu entrei no RH, eu estou no RH há 2 anos, 3 anos. Eu tenho uma vivência de 16 anos de logística, depois acompanhando o planejamento estratégico da empresa, acompanhando a implantação de SAP, e há 3 anos no RH, e com 2 anos de RH já vinha esse reconhecimento, Nossa, uma grata surpresa. Pois é, tanto que no discurso lá no final, quando eles abriram para agradecer, a minha palavra foi que aquilo não era possível sem ter a equipe que construiu o RH do Nordestão. Eu estava lá, talvez das mais novas naquela equipe, há 2 anos, junto com eles. E eu tenho pessoas trabalhando dentro do RH que já são 20 anos do Nordestão. Fábia, e você concorreu, como você já bem mencionou, com profissionais de todas as partes do Brasil. E você acha que teve alguma ação específica, algum evento, alguma implementação que de repente você fez nesses 2 anos de vivência que tenha se destacado, que tenha chamado a atenção? A gente já vinha organizando um processo de transformação digital dentro da empresa. Então foi quando eu comecei o trabalho lá no setor de gente de gestão. Quando eu entrei, é engraçado quando você para e pensa os nomes do setor, o que ele representa. Então eu comecei com a área de RH, que a área é o recursos humano, é gente, é a pessoa. E no planejamento estratégico a gente começou revisitando cultura. Aí a área passou a ficar então com o nome Gente e Cultura, porque a gente fez toda uma ressignificação da nossa cultura organizacional. Com um pouco mais de tempo, depois da implantação da pandemia, dessa jornada de transformação digital, de encarar de frente todo esse processo, de ter esse protagonismo mesmo que eu tinha comentado, pensando nas soluções, buscando conversar com redes do Brasil inteiro, era algo tudo muito novo para todos, para a gente saber, e muito assustador, e procurar se atualizar de todas as leis, procurar se atualizar de todos os mecanismos de saúde, o que dava segurança para o cliente, o que dava segurança para o colaborador, o que era possível, como tornar o trabalho remoto possível. Era uma quebra de paradigmas, de barreiras gigante e ainda por cima agente de supermercado como serviço essencial, identificado como um serviço que não podia parar.
Aí vem uma outra discussão, para que a gente conseguisse, como serviço essencial, uma briga junto às secretarias de educação, para que entrassem nos times que pudessem se vacinar com prioridade. Sim. E aí vem também um outro acompanhamento, que é o acompanhamento desse outro lado social. Né? Então, se eu fosse destacar algumas atuações ao longo desse tempo, seria esse processo da cultura, dessa ressignificação da cultura, desse posicionamento do Nordestão como sustentabilidade e desse acompanhamento como transformação digital mesmo, que nos fez responder frente a todos esses desafios da pandemia. Nesse último ano, no ano passado e nesse ano, se tem falado muito em saúde mental. Então, quando a gente pensa nessa implantação de sustentabilidade, vem qualidade de vida, vem cuidado de saúde mental, vem suporte psicológico. E tudo isso nessa esteira desse trabalho desses últimos 3 anos. Fábio, então, ouvindo você falar, eu tenho a sensação de que o que fez você se destacar e fez com que você conquistasse essa premiação foi uma palavra chamada cuidado. Eu acho que isso fez com que as pessoas, né, nacionalmente olhassem para o Nordestão como um exemplo de cuidado, cuidado com o colaborador, cuidado também com o consumidor, né, cuidado com todos aqueles que compõem aí esse sistema, né, esse mercado que é tão importante. Eu acho que a gente sempre teve muito forte isso desde meu avô, na realidade é a empresa da minha família, né? Sim. Começou com meu avô, depois com os meus tios, agora a gente está com a nossa geração mais junto lá na gestão também, compartilhando com os tios. E esse aspecto a gente sempre determinou como um tripé. A empresa só faz sentido se ela tiver o cuidado com 3 principais stakeholders. Quer dizer, isso se falava, hoje a gente também precisa incluir comunidade, Sim. né? E governos, que são todos os stakeholders envolvidos. Mas os 3 que a gente não abre mão é o nosso lidar com os fornecedores, o nosso cuidado com o nosso cliente e o nosso cuidado com o colaborador. Quando a gente fez essa ressignificação da cultura, inclusive, nós começamos a construir um app para o colaborador, criamos alguns canais de influenciadores da marca, onde nós fazemos um trabalho com 2 ou 3 representações por cada unidade, para que eles sejam os primeiros que repliquem, tanto interno quanto externamente, as nossas ações. Fizemos um evento no Teatro Riachuelo, para todos os 4.000 colaboradores, para comunicar essa nova cultura, falando que a gente só pode vender bem se a gente conhecer bem. É verdade. A gente existe para atender o nosso cliente. E a gente atende o nosso cliente recebendo ele bem, vendendo o que ele espera para que supra as suas necessidades. E a gente só consegue isso se a gente também for bem cuidado. De novo, a palavra cuidado ainda. É verdade. Né? Então, para que eu consiga estar disponível para o meu cliente, eu preciso entender o meu propósito. Eu preciso entender por que eu estou ali e eu receber a comunicação certa, na hora certa, para poder atuar, né? Para poder exercer bem o meu papel, exercer bem a minha função. Então, acho que nesse processo dessa ressignificação da cultura, veio esse olhar para o colaborador como esse primeiro agente dessa mudança. Falando de cuidado, falando de propósito, para quem está nos assistindo, eu queria que você pincelasse um pouco mais como é que tem sido a atuação do setor de gente e gestão, né, do Nordestão. A gente tem uma área que ela tem que cuidar, mas a gente tem um negócio que também precisa dar resultado. Sim. Até para que eu continue cuidando das pessoas que estão nesse negócio. Né? Então, eu sempre costumo dizer, inclusive para a minha equipe, que tudo é uma questão de equilíbrio. Buscar o equilíbrio é um desafio diário. Então, por isso você tem que ter, num lado da balança, o olhar de gente. No outro lado da balança, o olhar da gestão. A gente usa muito alguns acrônimos. E a gente começa a aproximar isso da área do RH. Né? A gente tem um hábito de dizer que eu sempre preciso medir, controlar e melhorar. Utilizar o MCM. Né? São várias dicas aqui. Já anota. Então, nesse medir, controlar e melhorar, para que eu crie indicadores. Então, se antes eu tinha diversos indicadores de venda, venda por metro quadrado, venda por funcionário, venda por ticket, eu começo a trazer indicadores
também de gestão para a minha atuação dentro do RH, para que eu consiga acompanhar, que eu consiga atuar preventivamente no SESMIT. Por que eu saí de 2 médicos para 6 na época da pandemia? Porque ninguém sabia ao certo, a gente decidiu estudar profundamente, a gente vivia estudando tudo que saía de atualização de documentação, fosse OMS, fosse dentro do Estado, né? Mundo, país, Estado, cidade. Para isso, a gente percebeu que só 2 pessoas, como a gente tinha um SESMIT, não tinha braço para garantir a segurança do nosso funcionário. E aí, num determinado momento, ampliamos isso para 6 médicos. Passado todo o processo de pandemia, voltamos e hoje estamos novamente com 2 médicos. Então, por isso que é o olhar de gente, cuidando das pessoas, e o olhar de gestão, também olhando essa eficiência e olhando toda essa parte de produtividade. Eu queria que você contasse também, você é vice-presidente da Abras, queria que você contasse como é que tem sido essa experiência, né, como vice-presidente da Associação Brasileira dos Supermercados. Conta pra gente. No ano passado, eu recebi a ligação do próprio presidente da Abras, do Galás, né, ele me convidando a compor essa nova diretoria. Na ocasião, mais uma vez, né, é isso mesmo, eu consigo, como que eu vou equilibrar, como eu vou atuar, eu até tinha pedido a ele um tempo, no final consegui me organizar, conversar lá na empresa, aí você precisa ir combinar com a família também, né? E ele tinha comentado, a gente vive num mundo onde sempre se procura diversidade, inclusão. Pluralidade. Né? A pluralidade. E por que não trabalhar mulheres nas posições que elas quiserem? Existe junto comigo, dividindo a vice-presidência, inclusive uma profissional que é a Maria de Fátima, que ela atua lá no Tocantins. E eu conversando com ela recentemente, ela até comentou que na realidade ela já faz parte da diretoria da Abras há 5 mandatos. Aí eu fiz, nossa, Maria de Fátima, como assim? Olha, Fábia, era só eu de mulher aqui, né? Então agora houve essa ampliação, somos 5. Então dentro dessa composição também buscou-se a pluralidade de diversas regiões do país. Queria que você contasse um pouco pra gente como é que tem sido essa relação aqui na Associação de Supermercados, né? Porque é uma relação que já tem uma história, né? Com a Surne. O Nordestão tem 50 anos, a Surne 45. Né? Se for parar para analisar desde o início, desde os primórdios da Surne, eu acho que a gente sempre teve uma cadeira, exatamente por acreditar nesse associativismo ao longo do tempo. Né? É sempre muito claro, isso é um ensinamento do meu avô, que ele sempre comentava que é muito mais difícil você conseguir seguir sozinho. Então, dentro dessa temática, essa crença do associativismo, o Nordestão sempre se fez presente ao longo desses 45 anos e sempre com a representação tanto de um executivo quanto de alguém da família. Na época da pandemia, eu estava muito mais interna, olhando e equilibrando toda essa questão do cuidado do cliente e cuidar do colaborador. E tinha o meu primo que estava aqui junto da diretoria. Então, como família, a gente também procura fazer esses revezamentos. E aí, no caso, ele deixa a diretoria, eu assumo também uma cadeira dentro da diretoria, junto com o executivo nosso, né, que é o nosso diretor de operações e vendas. Fábio, estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Foi muito bom bater um papo com você, conhecer um pouco mais da sua atuação, da importância do setor de recursos humanos, né? No caso, gestão e gente, na vida do colaborador, como isso impacta também o consumidor. E eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, seja uma dica, uma frase de inspiração, fica à vontade. Como eu comentei, se em 2019 nós ressignificamos a nossa cultura, é porque eu acredito que as coisas elas devem ser questionadas. Né? Você precisa ter seus valores, a sua essência mantidos e precisa ter muito claro os objetivos, seja da sua vida pessoal, seja da sua vida profissional, seja do setor em que você atua. Quando você faz com amor, o trabalho ele termina se tornando um lazer. Você sente prazer em estar ali. Né? Você, quando profissional,